Como que eu faço para deixar o meu exercício mais eficiente? Eu terminei meu treino agora, eu tô todo suado aqui ainda, todo molhado. E eu tava com os professores lá na academia e a gente tava discutindo a respeito de como deixar o exercício mais eficiente. Um dos fatores que a gente utiliza para isso é a amplitude de movimento. O que é amplitude de movimento? É todo o arco de movimento pelo qual a sua articulação está trabalhando. Quanto maior a amplitude de movimento, mais partes do seu músculo, mais unidades motoras, que são as células do seu músculo, são recrutadas para realizar aquele movimento. Se a amplitude é grande, o seu corpo entende que ele precisa de muitas células para cumprir aquela tarefa. Mas tem um outro fator que influencia, que é a sobrecarga. Se a amplitude de movimento for grande, mas a sobrecarga, o peso é baixo, o seu corpo vai ajustar e ele vai ver que com poucas unidades, com poucas partes do músculo, ele consegue completar essa tarefa. Agora, se você aumenta a sobrecarga e mantém uma grande amplitude de movimento, o seu corpo precisa recrutar mais partes para cumprir esta mesma tarefa. Só que tem um porém. Às vezes você aumenta a sobrecarga demais e reduz a amplitude de movimento. Então não vai ser tão produtivo assim. Você precisa manter uma grande amplitude de movimento com a sobrecarga ideal e adequada para este movimento. Só que daí tem um outro fator também, que era o que a gente estava discutindo lá no momento, que era o seguinte: a moça estava fazendo um exercício no qual ela estava abrindo mais a amplitude do movimento, ela estava inventando uma amplitude de movimento e colocando outras articulações junto. Ela estava fazendo um movimento com o ombro, só que no final do movimento ela encaixava uma flexão de cotovelo, ela dobrava o braço desnecessariamente. Então o que acontece? A amplitude do movimento estava grande, só que ela aumentava ainda mais e ela colocava outros músculos para fazer aquele movimento e diminuía a ação daquele músculo que era o principal, de maneira desnecessária. Então a gente tem que pensar nisso também. A amplitude do movimento tem que ser grande, desde que eu não coloque outros músculos para trabalhar junto. A não ser que esta seja a minha opção, que foi o que eu pontuei com eles. Por exemplo, eu tenho pouco tempo para treinar, eu tenho 30 minutos para treinar e eu preciso treinar vários músculos do corpo ao mesmo tempo. Aí sim é interessante eu colocar mais de uma articulação, sobrecarregar um outro músculo enquanto eu estou fazendo aquela tarefa, porque eu tenho pouco tempo de exercício. Então seria interessante eu colocar 1 ou 2, 3 exercícios que eu vou trabalhar mais de 1, 2, 3 grupamentos muscular. Aí sim é interessante. Agora, se o meu objetivo, como era o caso da moça, era aumento de massa muscular, ela queria trabalhar só aquele grupamento muscular, não tem por que ela aumentar a amplitude de movimento, colocar um segundo músculo agindo naquele movimento e na outra parte ainda ela flexionar o cotovelo e diminuir totalmente a ação daquele músculo. Então você está entendendo? É muito importante a amplitude de movimento e a sobrecarga adequada, mas cada exercício tem uma amplitude de movimento adequada. Por exemplo, um agachamento. Se você faz um agachamento mais profundo ou um meio agachamento, você vai utilizar mais ou menos do quadríceps, ou você pode colocar o músculo do glúteo em ação ou não. Se você faz um meio agachamento, você vai estar usando prioritariamente a musculatura da coxa. Se você consegue fazer um agachamento um pouco mais profundo, aí você consegue utilizar mais a musculatura do glúteo. Não quer dizer que a musculatura do glúteo não trabalha, mas ela trabalha em uma intensidade menor, porque aquela amplitude de movimento não foi necessária para o seu corpo recrutar a musculatura do glúteo. Você entendeu? Aí você fala assim, mas João, eu não consigo fazer um agachamento profundo. Então tem que analisar o seu padrão de movimento para ver se você precisa de mais amplitude de movimento, porque talvez você tenha alguns encurtamentos musculares. Por exemplo, na cadeia posterior dos músculos da coxa ou nos músculos do tríceps sural, que seria a musculatura da perna ali, o gastrocnêmios e o sóleo, a panturrilha. É necessário avaliar isso para ver qual que seria a melhor estratégia para você. Talvez, fazendo um pouco de exercícios de flexibilidade, você já consegue melhorar essa questão e aumentar a sua amplitude de movimento, conseguindo ativar mais a musculatura do glúteo e contribuindo, auxiliando ainda mais no seu desenvolvimento de coxas e de glúteos. Bom, a intenção desse vídeo era só falar sobre a questão da amplitude de movimento e você saber como funciona esse ponto da amplitude de movimento. Ela sempre vai estar relacionada com a carga. Então, sempre procure trabalhar com uma grande amplitude de movimento para aquele exercício específico e ajuste a carga do exercício para aquela amplitude que você está trabalhando. Ok? Espero que você tenha gostado. Um beijo grande e até a próxima.